dentro do menu iniciar do nosso Windows 10, chamado Mais Usados. Mais Usados. Esse item permite acesso aos principais programas, aplicativos e recursos mais utilizados por este usuário. Então nós temos ali um rápido e fácil acesso aos recursos, aos programas que foram mais utilizados por este usuário. Isso já descrevendo no próprio menu iniciar. Então, se a prova sugerir, sim, no menu iniciar do Windows 10, nós temos acesso aos programas mais usados por aquele usuário do sistema. Isso é uma característica do nosso Windows 10. Vamos em busca de mais recursos, acompanha comigo. Também temos aqui uma área, nesse painel esquerdo do nosso menu iniciar, onde aparece aqui descrito, eu vou destacar para vocês, Explorador de arquivos. Observa comigo aqui, acompanha em tela cheia. Destaquei aqui para ti, Explorador de arquivos. Aqui tem um ponto de diferenciação de nomenclatura muito importante. No Windows 7, nós temos o programa chamado Windows Explorer, que é o explorador de arquivos do Windows 7. Observa lá no Windows 7, se chama Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos, pastas e unidades. Por que o Windows Explorer no Windows 7 é o gerenciador? Porque lá tu pode copiar arquivos, mover, deletar, realizar diversas tarefas com os arquivos e com as pastas. No Windows 10, o Windows Explorer começou agora a apresentar um nome em português, se chama Explorador de Arquivos. Então, se uma prova sugerir o que é o Explorador de Arquivos do Windows 10, ele é o gerenciador de arquivos, pastas e unidades. Vou te mostrar ele aqui, ó, porque depois vamos fazer um estudo mais completo. Então, o explorador de arquivos do nosso Windows 10 é o gerenciador de arquivos, pastas e unidades. É como se fosse o Windows Explorer lá do Windows 7. No Windows 7 chamado de Windows Explorer, no Windows 10 chamado de explorador de arquivos. Através dele, como tu pode observar, tu tem acesso às pastas frequentes utilizadas por esse usuário, os arquivos recentes utilizados pelo usuário, ou acesso a qualquer pasta ou unidade de armazenamento disponível no teu computador. E através do nosso explorador de arquivos, nós podemos copiar arquivos, mover arquivos, deletar, renomear. Quer dizer, podemos realizar o gerenciamento de arquivos e pastas nessas unidades de armazenamento. Não esquece a dica então, dentro do Windows 7, chamado de Windows Explorer. No Windows 10, explorador de arquivos. É o gerenciador de arquivos, pastas e unidades que tu encontra aqui no Windows 10. Ok? Bem importante aí então essa regra para o Windows 10. O explorador de arquivos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo relacionado ao sistema operacional Windows 10 e agora vamos observar ainda o estudo do nosso menu iniciar, essa estrutura do menu iniciar que estamos estudando aqui dentro do Windows 10. Uma outra coisa que chama atenção quando nós estudamos o Windows 10 é que no menu iniciar agora nós temos um item chamado configurações. Se a gente pegar a comparação, por exemplo, com o Windows 7, lá no Windows 7, no menu iniciar, tem um item chamado painel de controle que te permite acesso às configurações. Aqui no Windows 10, tu tem um item chamado configurações. Embora, se tu quiser ainda acessar o painel de controle com o seu visual e com o seu formato tradicional como era no Windows 7, isso ainda é possível. A única coisa que eu faço um alerta é no padrão visual do Windows 10. No seu padrão visual, quando eu acesso o menu iniciar, inicialmente o que eu tenho escrito ali se chama configurações, que vai permitir alterar as configurações do sistema operacional, certo? Vamos observar então aí na tela cheia para que tu possa observar. Então acessei o meu menu iniciar e aqui eu tenho a opção configurações. Quando nós clicamos nessa opção configurações, tu já percebe aí na tela que aparecem diversos itens dos quais eu posso alterar as configurações do meu Windows 10. Aparece um item chamado Sistema, onde ele diz exibir notificações, aplicativos, energia, depois dispositivos, onde diz Bluetooth, impressora e mouse, rede, internet, Wi-Fi, modo avião, VPN, personalização, tela de fundo, tela de bloqueio e cores, as contas, onde diz ali suas contas, e-mail, sincronização e outros usuários, hora e idioma, fala, região e data, facilidade de acesso, narrador, lupa, alto contraste, privacidade, localização e câmera, atualização e segurança, Windows Update, recuperação e backup. Por que eu citei cada um desses itens
que aparecem aqui na tela chamada configurações do meu Windows 10. Porque é muito comum as provas de concurso cobrarem exatamente isso. Quais são os elementos que compõem cada uma das configurações? Então, só para dar um exemplo prático, imaginando aí a possibilidade de questão de prova. Tu imagina ele citando elementos que pertencem à facilidade de acesso aqui no item configurações. Tu poderia dar como exemplo, ou a prova poderia sugerir o narrador, a lupa e o alto contraste, porque são elementos que estão descritos ali onde diz facilidade de acesso. Então, num primeiro momento, quando tu estudar essa área configurações, o primeiro momento é saber quais são os seus itens. Então, eu tenho que saber quais são os itens da área configurações. Então, eu tenho que saber que tem uma área chamada sistema, dispositivos, contas, privacidade, facilidade de acesso. Num segundo momento, eu peço para estudar, observa aí ampliado, o que é dito como primeira referência sobre os itens. Então, por exemplo, contas. Suas contas, e-mail, sincronização e outros usuários. Tem que saber essa informação. E num terceiro momento, aí sim, tu vai fazer, depois que tu pegou bem, quais são os itens aqui de configurações. Depois que tu estudou individualmente as nomenclaturas, tu vai estudar individualmente cada um desses elementos. Então, por exemplo, tu vai pegar a área sistema, vai acessar lá a área sistema e vai estudar quais são os elementos que compõem configurações sobre o sistema. Isso é um exercício que tu tem que fazer quando nós falamos sobre configurações aqui dentro do nosso Windows 10, certo? Isso é muito importante que se faça para efeito de provas de concurso, ok? Tem que fazer isso. Então, primeiro, saiba o nome dos itens que estão dentro de configurações. Segundo, pega a nomenclatura que aparece indicada embaixo de cada item e depois acessa cada um deles e descobre quais são os principais elementos que compõem esses itens de configurações. Fazendo isso, aí sim a gente está preparado. E nós vamos ver aqui em aula, então, cada um desses principais itens de configurações para reforçar bem aí para efeito das provas de concurso, certo? Muito importante isso. Agora nós vamos ver individualmente cada item que pertence a essas configurações, como eu disse aqui do Windows 10, certo? Vamos observar aqui comigo, atento. O primeiro item se chama sistema. Então, pegando o primeiro item da parte de configurações, se chama sistema, e ele diz exibir notificações, aplicativos, energia. Bem, vamos ver o que nós encontramos ali dentro então. Quando a gente acessa essa área chamada sistema, já observa aí na imagem em tela cheia, nós vamos encontrar vários itens. Nós podemos observar lá no canto o item tela, que é o primeiro item que aparece descrito, e aí permite personalizar seu vídeo, por exemplo, alterar o tamanho do texto, dos aplicativos e de outros itens, isso é possível fazer. Nós também, ainda dentro desse mesmo item tela, podemos alterar a orientação entre retrato e paisagem. E também, quando temos vários vídeos, duplicar esses vídeos ou estender esses vídeos. Isso quer dizer que nessa parte nós podemos configurar os itens relacionados ao monitor, à tela, deixando a orientação retrato, que é a orientação vertical, ou orientação paisagem, que é quando eu uso o monitor na horizontal. E também, se eu tiver mais de um monitor, eu posso duplicar esses vídeos. A mesma imagem que aparece na tela do meu monitor é a imagem que vai aparecer na outra tela do outro monitor conectado ao meu computador. Ainda poderíamos escolher, observa aqui, além dessa opção duplicar esses vídeos, nós poderíamos ter escolhido a opção estender esses vídeos. Aí eu tenho uma área de trabalho que vai englobar as duas telas que porventura estejam conectadas no meu computador. Então, se eu pedir para estender esses vídeos, a área de trabalho engloba essas duas telas e eu posso arrastar janelas entre elas, deixar algumas janelas numa tela e outras janelas em outra tela, em outro monitor conectado ao meu computador. Isso dentro da área sistema, então, na configuração chamada tela, que a gente pode observar lá em cima, a opção tela, e aqui nós temos orientação e também vários vídeos. Essa é uma configuração. Seguindo um pouquinho adiante, ainda dentro da área sistema, observa, depois ali embaixo aparece notificações e ações. Notificações e ações. E aqui nós temos várias opções. É a parte relacionada ao que vai aparecer de notificação no teu sistema. Por exemplo, está ativado para mim mostrar dicas sobre o Windows, mostrar notificações de aplicativos,
notificações de tela de bloqueio, mostrar alarmes, lembretes, chamadas e assim por diante. São as notificações que o sistema te alerta. E ali tu pode marcar aquilo que tu deseja ser notificado do sistema. Por isso, notificações e ações, essa parte de configuração.